agora tem Telesaúde em todo estado, agora tem o Caiquetea, agora tem o CPColo, agora tem implante e transplante, já é realidade. E o padrão Delfina chegando em toda a rede, melhorando a saúde. Esse eu dou valor. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Antes não tinha, agora tem. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Eu estou aqui no Detran hoje, saí mais uma vez dos estúdios para conhecer as atividades do governo do estado do Amazonas. Alguns órgãos eu estou visitando e conversando com seus dirigentes. E hoje nós escolhemos o Detran Amazonas para conversar com o diretor-presidente, o Davi Fernandes dos Santos, que tem muito a nos contar. Afinal de contas, o Detran nunca para, não é, Davi? A gente vê as atividades do Detran sempre constante, né? A assessoria mostra, a gente vê por meio da divulgação das mídias, as atividades que são diversas do Detran. E muitas vezes a gente confunde as ações do Detran, mas eu primeiramente quero te desejar bom dia. A gente está aqui no Em Comum neste sábado e é com grande satisfação que a gente vem aqui até o Detran conhecer um pouco, querendo que você fale um pouco dessas ações que são inúmeras. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui, Júlio, às dependências do Detran. Estamos aqui fazendo um trabalho educativo, trabalho de fiscalização e os programas sociais que o Detran também tem. Agora, Davi, muitas vezes as pessoas pensam que o Detran é responsável por tudo aquilo que é relacionado pelo trânsito, né? Mas existe divisão de tarefa. Tem o MMU, tem o BATRAN, tem o Detran e ainda tem a Polícia Rodoviária Federal, que não tem nada a ver com o Detran não tem nada a ver com a Polícia Rodoviária Federal, com o MMU, nem com o BATRAN. Eu queria que você especificasse quais são as ações que o Detran realiza atualmente no trânsito do estado do Amazonas. O Detran tem a fiscalização nas ruas, nas rodovias estaduais. É importante deixar claro que as BRs é de competência da Polícia Rodoviária Federal, não estadual. E o BATRAN faz parte do trânsito também, faz fiscalização, mas o BATRAN é da Polícia Militar. O Detran a gente tem um núcleo de fiscalização, que é o que a gente faz ali as operações. Tem a parte educativa com a nossa gerente, a Mitsa, que toma conta ali nas escolas, das palestras. Temos a escola pública de trânsito também, que a gente vai falando ao longo do programa, né? São 53 anos do Detran Amazonas, né? Durante 5 décadas, o que o Detran melhorou em termos de atividades? Porque nós sabemos que veio a internet, agora nós temos o IA, a informatização cresceu muito, o Detran evidentemente teve que migrar para essa modernidade e cresceu cada vez mais, né, em termos de serviços, de facilitação para o atendimento do público em geral. Quais são as principais pontos que você pode destacar desses 53 anos em relação ao Detran de 53 anos que foi criado para o atual? O Detran hoje é praticamente todo digital, né? Então quase todos os serviços tem no site do Detran, você consegue fazer por lá. Transferência você consegue fazer pelo aplicativo da CNH Social, se o veículo tiver no seu nome, você consegue tirar TPV por lá, que é a parte da transferência. Então boa parte do Detran hoje, eu acho que 98% do Detran é digital, uma evolução que lá atrás se começava, até para digitar o documento era na máquina ali que batia. Na máquina de escrever. E hoje não, hoje tudo digital, o documento sai na hora, ou você pode ter o documento no aplicativo da CNH Digital. O aplicativo da CNH Digital facilita mais ou você tem que ter o impresso? O impresso está sumindo, né? Essas carteiras, vamos falar assim popularmente para que as pessoas entendam, estão desaparecendo de cena, né? Porque tudo vai ser digital, né? A gente vê que a IA chegou ao mercado, chegou ao mundo, principalmente no Brasil, muito forte, né? Então,
A mudança, há muito tempo o Detran já passa por essa mudança, e agora ele embarca na nova fase por meio do governo Wilson Lima, né? Há muito tempo eu não uso minha habilitação física, né? Física, Eu uso só a no celular impressa. ali para viajar, para fazer qualquer coisa eu uso ali, porque ela tem a mesma validade da física. Algumas pessoas ainda têm resistência com isso, que acham que não vai ter a mesma validade e querem pegar o papel. Mas o documento do veículo é a mesma coisa, é a mesma validade do impresso, é o que a gente tem no aplicativo, apresenta ali na fiscalização. Tem um QR Code que dá para fazer a leitura do QR Code do documento também para saber se é verdadeiro ou falso ali, as informações, totalmente digital. Agora, outra curiosidade que eu sempre tenho, e os telespectadores sempre perguntam, essa carteira de habilitação dá acesso a outros países ou só é restrito ao Brasil? Porque às vezes você quer dirigir nos Estados Unidos, por exemplo. Muita gente viaja para os Estados Unidos. É permitido usar esse tipo de carteira lá fora, essa habilitação, ou não? É uma habilitação especial que o Detran emite? Nós temos a habilitação chamada PID, né, que é a Permissão Internacional de Dirigir. É uma carteira diferenciada, que ela tem um prazo de validade praticamente o mesmo da habilitação normal, comum, e você consegue viajar com ela, porque tem todas as traduções dela lá, né? Para o inglês, para o espanhol. Então é uma carteira que dá para identificar em qualquer canto, é a PID. Agora, com o crescimento do estado do Amazonas, vieram as mazelas sociais, evidentemente, os acidentes, a falta de prudência, enfim. O crescimento veio, os novos veículos, mas também veio a imprudência de muitos motoristas. O Detran continua exercendo essa função educativa em relação a essa imprudência. Como você mesmo falou sobre o Detran nas escolas, né, que vocês começam a preparar as crianças que serão futuras motoristas. Como está essa situação atualmente em termos assim de acidentes, de mortes? Continua grave o estado do Amazonas? Sim, é uma imprudência muito grande ainda dos condutores. É importante a gente sempre falar que os órgãos de trânsito têm feito o trabalho certo. A parte educativa, a parte de fiscalização. Nós já visitamos mais de 500 escolas com a equipe de educação para o trânsito. Nós temos a Escola Pública de Trânsito, onde oferece curso para mototaxista, motofretista, para instrutor de trânsito, para perito. São vários cursos. Já passaram de 2004, que ela foi inaugurada em janeiro de 2024, desculpa, até agora já passaram mais de 8 mil alunos. Então, assim, é feito um trabalho educativo, mas, infelizmente, algumas pessoas ainda temem fazer a coisa errada. Que temem também acabam tendo aquela... não gostar do Detran porque o Detran fiscaliza, quando, na verdade, a fiscalização é uma forma de salvar vidas. E de educação também, de educar o cidadão de que ele tem que ter responsabilidade ao volante, né? Só quem não gosta de fiscalização é quem faz o errado. Quem faz o certo gosta. Eu, por exemplo, tenho que ter a vida, dar o exemplo, né? Mas eu sempre andei de forma correta, habilitação correta, não dirijo se beber, jamais vou fazer isso. Então, assim, são coisas, se eu for subir na motocicleta, porque eu sou habilitado também na categoria A, uso o capacete, faz a coisa correta. E aí você não tem problema nenhum com a fiscalização. A fiscalização não está ali para punir, ela está para corrigir o erro e educar. E é o que é importante, né? A gente sabe que muitos motoristas, mesmo com todo esse empenho do Detran, continuam fazendo a coisa errada, como você bem falou, né? O índice de pessoas dirigindo bêbadas cresceu muito. E o que mais impressiona é que esse índice envolve muitas mulheres hoje em dia, né? A gente lê por meio das mídias, da divulgação das atividades todo dia, que as mulheres hoje em dia representam uma grande parcela dos motoristas embriagados no estado do Amazonas. Não é em Manaus, é no estado do Amazonas, né? Houve uma mudança no comportamento social do Brasil, do mundo. O que aconteceu na tua visão pelos números que você tem em mãos todos os dias no Detran? A mulherada começou a sair mais. Ela se libertou, a mulherada se libertou. Começou a curtir muito a noite. E assim, o pessoal tem aquela ideia de que eu vou tomar um copo de cerveja, não faz mal. A lei já está dizendo, é lei seca. Não pode nem um copo de cerveja, porque há alteração. Mesmo que seja uma dose pequena de vinho, de uísque, seja lá o que for, há uma alteração na capacidade motora da pessoa. E aí cai na fiscalização, acaba sendo multado ali, é notificado quando estou notificado, às vezes se não apresentar o condutor habilitado, o veículo é recolhido ao parqueamento, então a mulherada ficou mais solta.
E É os o índices, pensamento. os E índices aumenta são o muito índice. grandes em Muito. relação aos homens, ou continuam metade, metade? Como é que mais ou menos assim? Hoje, até agora, nesse mês de setembro, acredito que foram flagrados mais de 3 mil condutores, um pouco mais de 3 mil condutores flagrados dirigindo alcoolizado. E as mulheres representam que parcela? Uns 30% da parcela. Da parcela, É, né? E, Os isso homens já estão vencendo ainda estão vencendo, evidentemente porque eles estão mais teimosos, né? Vamos dizer muito assim, mais. né? E Acho que vão conseguir fugir da fiscalização, que vão usar os aplicativos e vão conseguir fugir. E tudo isso, a fiscalização tem uma equipe de inteligência que faz o levantamento, inclusive dos aplicativos que informam onde está tendo blitz. é isso que eu ia te perguntar. Como é que eles conseguem burlar esses aplicativos? Vocês conseguem monitorar esses aplicativos que avisam um para o outro onde estão tendo as blitz? A gente tem aquele problema com o pessoal do rolezinho, que hoje está bem menor, mas eles tinham grupos de WhatsApp onde informavam. Até mesmo as motocicletas de aplicativo informavam onde estava tendo operação. E a gente tem tentado conscientizar essas pessoas que, fazendo isso, eles estão dando também a informação do veículo que está roubado, que ia cair na operação e não cai mais, não passa mais lá porque ele tem a informação, o veículo furtado, outras pessoas que estão alcoolizadas, que podem de repente tirar a vida de outras pessoas. Então esse trabalho de conscientização também na população tem melhorado isso, mas mesmo assim, no final de semana você olha os aplicativos e os aplicativos... Você tem acesso a esses aplicativos, tem? Monitorado pela equipe. Monitorado. Você não está nos aplicativos, porque eu queria despertar para o telespectador de saber que o diretor-presidente do Detran também monitora todos os aplicativos, né? Eles não passam impunes, não, da vigilância do Detran, né? Tem que ser feito dessa forma para a gente evitar realmente diminuir o número de acidentes. Isso é uma determinação do governador Wilson Lima. Quando assumi a presidência, ele falou: eu preciso que diminua os índices de acidentes. O foco é esse, não é procurar punir, é conseguir realmente diminuir esse número de acidentes. Foram gastos ano passado, ano de 2024, só em acidente de trânsito a saúde teve um prejuízo de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Do estado do Amazonas. Só no estado do Amazonas, só na saúde estadual aqui, só com acidente de trânsito. Então isso é um absurdo, porque a pessoa que sofre um acidente ali por imprudência, né, por desrespeitar as leis de trânsito, ele ocupa o leito de hospital e às vezes as pessoas estão ali em outras situações de doença, alguma coisa, precisando de um leito e está sendo ocupado pela uma imprudência. Então é preciso a população se conscientizar disso, que não só faz o mal para a vida dele, como para outras pessoas. Você tem um monitoramento, evidentemente, de todo o estado do Amazonas em relação ao trânsito. Quais são os municípios que continuam apresentando índices graves de acidentes de trânsito, mesmo com todas as campanhas de educação que são realizadas pelo Detran? E a região metropolitana ainda tem esse o maior, porque como tem Manacapuru, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, ainda continuam sendo em imprudência. Ainda tem um número razoável de imprudentes ali. Apesar de que hoje boa parte dos prefeitos tem vindo ao Detran, conversado, levando campanhas educativas, e a gente precisa pontuar isso, que os prefeitos hoje do Amazonas todos estão tendo essa consciência, que é uma coisa que o próprio governador colocou na cabeça deles, que procurassem um Detran para que a gente fizesse um trabalho de educação para o trânsito lá. Então, assim, boa parte dos municípios hoje, eles vêm aqui, pegam o apoio do Detran, a gente leva palestra para lá, faz cursos, ministra cursos com os mototaxistas, inclusive, que estão lá também, e isso tem reduzido um pouquinho. Alguns desses municípios têm postos do Detran de atendimento ou não? São 27 municípios hoje. Dos 62 municípios, 27 tem. Aumentando mais uns 5 que os prefeitos já vieram aqui e pediram, dando suporte, total suporte ao Detran para que a gente leve para lá. E a gente vai conseguir aí aumentar mais uns 5 até o final desse mês. E vai continuar. Está tendo uma tratativa com todos os prefeitos para que a gente possa implementar postos de atendimento em todos os municípios. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco retorno aqui pela Inova, conversando com o diretor-presidente do Detran, Davi Fernandes dos Santos. Daqui a pouco eu volto. Tem, agora tem, antes não tinha, agora tem. UTI no interior, agora tem. Telesaúde em todo estado, agora tem. O Caiquetea, agora tem. O CPColo, agora tem. Implante e transplante já é realidade. E o padrão Delfina chegando em toda a rede, melhorando a saúde.
esse eu dou valor. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Antes não tinha, agora tem. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação, aqui diretamente do Detran, conversando com o diretor-presidente do órgão, o Davi Fernandes dos Santos. Presidente, a gente evidentemente iniciou o programa falando sobre as atividades do BATRAN, do MMU, do Detran e da Polícia Rodoviária Federal. Aí me chamou a atenção que nós não conseguimos falar um pouco de tudo, qual é a atividade de cada órgão, né? Cada órgão tem a sua função específica. O Detran tem uma, o IMMU tem outra, a Polícia Rodoviária Federal tem outra e o BATRAN tem outra atividade. O IMU, o município toma conta da circulação dos veículos, onde tem ali a questão também dos estacionamentos, é competência do município. O Detran tem a questão da habilitação, da CNH, a formação de condutor, o licenciamento do veículo, as vistorias, tudo isso é competência do Detran. O batalhão de trânsito faz fiscalização, que é da Polícia Militar, o batalhão de trânsito. A Polícia Militar ali, eles fazem um curso de agente de trânsito e aí eles podem fazer as fiscalizações nas ruas. E a Polícia Rodoviária Federal toma conta das BRs. Então são atividades distintas, né? Que não são todas funções do Detran, né? Isso. Porque quando a gente fala de trânsito, a gente coloca a culpa em qualquer erro, em qualquer coisa que não nos agrade no Detran, né? O Detran é culpado, o Detran faz essa fiscalização, o Detran me penalizou, mas o Detran muitas vezes carrega um peso que não é dele, não é? Um peso negativo, vamos dizer assim, né? Porque E hoje, com a mudança no Código de Trânsito, o município tem mais atribuições do que o próprio na parte de circulação, de fiscalização. O município pode fazer lei seca, inclusive. Antes não podia, antes era competência apenas do Estado e da União. Então só a Polícia Rodoviária Federal e o Detran poderiam fazer junto com a Polícia Militar. Agora não, agora o município pode fazer também a fiscalização lei seca. agora o governador Wilson Lima tomou a decisão de reduzir o IPVA, né? Uma grande polêmica em torno disso. Inclusive, já conversei com o deputado presidente da Assembleia Legislativa Roberto Cidade e o projeto será aprovado. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, haverá uma redução no IPVA. Mas isso não vai mudar muita coisa. Ou vai mudar muita coisa? O que traz benefício para o Detran, já que a regularização dos automóveis, muita gente não consegue pagar o seu IPVA, que tem as taxas do Detran, e muita gente não sabe que tem que pagar o IPVA e as taxas do Detran, e vai atrasando e vai virando uma bola de neve. Às vezes que quando a pessoa vai vender o carro, ela descobre que tem tanta dívida junto ao Detran que não consegue passar adiante o veículo. É importante a gente tocar nesse assunto porque há um parcelamento, inclusive, de 2024 para baixo, há uma redução nos juros de quem está inadimplente, a redução dos juros no pagamento do licenciamento, do IPVA, e para o ano que vem o IPVA mais barato do Brasil, um dos mais baratos do Brasil. É praticamente 50% a menos do que hoje é o IPVA. Então você que pagava R$4.000 de IPVA vai pagar R$2.000. Então para quem tem um carro com valor muito alto, porque o IPVA é feito o cálculo em cima da tabela FIPE do carro. Então, em cima disso, é calculado o IPVA. Então, há uma redução muito grande que o governador fez agora do IPVA, dando a oportunidade de todo mundo se regularizar, porque os atrasados estão sendo retirados os juros e pode ser feito parcelamento também. E aí a importância disso é porque um carro, às vezes as pessoas não têm a noção, vou pagar o licenciamento, isso aqui é só dando dinheiro para o governo, isso não tem nada a ver com dinheiro para o governo. Isso, na verdade, é uma forma de inclusive, o Estado saber que o veículo está rodando de forma correta.
que quando a gente paga o licenciamento, ele passa por uma vistoria. Passa por uma vistoria, eu sei se os pneus estão bons, se o carro está andando em bom estado de conservação, para você não correr o risco de estar pela rua por aí, por exemplo, com as lanternas todas apagadas porque queimaram as luzes e ninguém sabe disso. Né? Você não liga o carro e vai na traseira do carro olhar. Não, lógico que não. O correto é você fazer uma inspeção antes de sair, mas praticamente ninguém faz isso. Então a gente não sabe, às vezes não observa que o pneu está em mau estado de conservação. Às vezes bate no buraco, desalinha o carro, o pneu está comendo de forma errada. Isso tudo faz parte. Dentro do licenciamento você passa por uma vistoria e traz segurança tanto para o condutor quanto para as pessoas que estão na rua. Agora, Davi, isso vai impactar muito na economia do Detran, do orçamento do Detran? É uma grande preocupação de uma parcela da população, né? O que vai acontecer com a economia do Estado com essa redução do IPVA? Mas nós sabemos que vai reforçar o orçamento do Detran. Evidentemente que vai funcionar melhor o Detran com toda essa mudança, né, que vai estimular que o motorista, o condutor, o proprietário, pague em dia o seu IPVA, as suas taxas junto ao Detran. O que vai acontecer com o Detran? Qual é a perspectiva do Detran em relação a essa mudança desse projeto do governador Wilson Lima? O Detran hoje tem um Detran Cidadão. Então, se houver o aumento da arrecadação em cima disso, vai ser trabalhado cada vez mais o Detran Cidadão, que é onde tem a CNH social, aonde tem ali um motociclista legal. A gente vai poder comprar mais materiais e disponibilizar mais habilitação para a população também. A ideia do governo do estado é proporcionar a legalidade para todo mundo. Então hoje não tem como o condutor dizer, eu não tenho condições de tirar habilitação. Se inscreva na CNH social que você vai tirar. Eu quero saber como é que é feita essa inscrição na CNH social, como é que é feita essa triagem? Qualquer cidadão pode se inscrever não tendo condições de pagar a carteira? Pode. Eu gosto de falar carteira porque eu sou da época da carteira ainda, né? Da carteira de habilitação, né? Que é CNH, né? Tem os pré-requisitos para se inscrever. O principal requisito é estar inscrito num CAD único. São realmente para pessoas que não têm condições de tirar habilitação e aí conseguem tirar ali, fazer a inscrição na CNH social, abre no Detran Cidadão, no site do Detran Cidadão. Vai abrir, inclusive, logo as novas inscrições para que façam. A gente fez a última chamada agora de 10 mil, que são 7 mil no interior e 3 mil na capital. Abriu mais de 10 mil vagas agora, chamamento de mais de 10 mil pessoas. Então, assim, acredito que no outro mês a gente já tem aí uma nova inscrição para que todo mundo que não tem condições se inscreva e consigam tirar a sua CNH. Como está a situação junto ao Detran dos motoristas de aplicativo? É outra preocupação grande, né, que a gente tem em relação a esses serviços. Já existem diversos serviços de aplicativos em Manaus. Eu não tenho conhecimento de todos, nós já temos praticamente conhecimento de um que é mais popular, que é a Uber, né? E existem outros já credenciados junto ao Detran, muitos. Não, esses aplicativos, na verdade, eles são esse de transporte de passageiro. O município precisa regularizar isso. Ainda não foi regularizado. Não foi regularizado. Só tem o de mototaxista que é regularizado hoje, mas o de motor Uber, o 99, esses aplicativos, eles precisam ser regularizados. Nós temos aqui o curso de motofretista, que são as pessoas que fazem entregas, né? Então está sendo ministrado o curso, já tem uma boa formação, já fizeram mais de 400 pessoas, já passaram nesse curso agora. Vão ser entregue agora dia 2 para eles os kits do motofretista, que leva o colete, o capacete, a bag para eles carregarem as alimentações, as coisas aqui para entrega, a cotoveleira, a joelheira. A gente tem entregue, o governo tem feito a entrega de materiais para que a gente consiga dar mais segurança para eles. Eles estão na rua, sujeito a sofrer acidente, né? Porque acidente já está dizendo, é um acidente. Então a gente tenta sempre melhorar para que, se houver um imprevisto, eles estejam de capacete, estejam com a cotoveleira e a joelheira e não se machuquem. Existe uma campanha feita pelo Detran para fazer com que o condutor de outros veículos grandes, por exemplo, respeitem esse motociclista, porque há um eterno conflito, né? De vez em quando a gente vê uns conflitos assim que repercutem junto à mídia de motociclistas com proprietários, com condutores de veículos mais de passeio, outros veículos maiores. Existe alguma campanha para ver se eles conseguem conviver harmoniosamente no trânsito? Porque a briga também
começa por isso, né? Que alguns motoristas acabam brigando com os motociclistas, é aquela grande confusão, né? Que a gente... O Detran tem disponibilizado palestras nas empresas para que tenha consciência. O Código de Trânsito determina que o maior cuida do menor. Então, a consciência de quem tem principalmente habilitação, ele sabe que ele precisa dar prioridade ao menor, porque é um veículo maior. O problema é que hoje a gente vê uma verdadeira confusão no trânsito. Ninguém quer respeitar ninguém, todo mundo está com muita pressa e não quer respeitar ninguém. E aí causa os acidentes. A gente tem problemas de motociclista que entram debaixo do caminhão, porque é importante a gente falar isso para a população, que os ônibus, os veículos maiores, eles têm um ponto cego, onde o condutor dele não consegue enxergar quem está na lateral. Então, quando você for ultrapassar ou cortar qualquer veículo desse, precisa ter o cuidado para que realmente o condutor, você tenha certeza que o condutor está lhe enxergando. Ele pode puxar ali o caminhão e acabar fazendo uma tragédia. Isso aí é perigosíssimo mesmo. Agora, existe uma procura muito grande de menores de 18 anos por carteiras de habilitação, porque é a partir de 16 anos, né, que se eu não me engano, assim que você pode ter a sua habilitação. Cresceu muito nos últimos tempos? Na verdade, a partir dos 18, no dia do aniversário já pode ter. É 18 anos, não é 16? É 18 anos. É 18 anos, né? Então, cresceu muito essa procura? Tem. A maioria, na verdade, da juventude fica aqui esperando. O dia do aniversário é o sonho, né? De todo mundo, né? Cobrar o carro. Já tem um agendamento para tentar tirar a habilitação. E às vezes já estão na escola indo para ir para a faculdade, né? Completou os 18 anos, no dia do aniversário já pode dar entrada no processo. Agora, o Detran Amazonas tem a maior escola de trânsito do Brasil, né? É um grande feito, administrado pelo governador Wilson Lima e sua equipe, né? A gente quer sempre destacar o trabalho do Wilson Lima, mas também é um trabalho de equipe, né? Como é que está funcionando isso? Está contente ou ainda vem mais novidades para 2026? Nós temos a EPETRAN, que é a Escola Pública de Trânsito. Ela funciona ali no Via Norte e está aberto a todas as pessoas que procurarem por lá. Nós temos o curso de instrutor, de exame de perito, de mototaxista, motofretista, mecânica de salto alto. Tem inúmeros que é para mulherada, mecânica de salto alto. Tem inúmeros cursos na EPETRAN oferecida à população. É a maior escola pública até hoje, desde a sua fundação. Foi fundada em janeiro de 2024. Até hoje continua sendo a maior escola pública de trânsito do Brasil. Isso aí é uma grande novidade do governo Wilson Lima. Foi um projeto implantado pelo Wilson Lima, né? E que deu certo, né? Essa mecânica de salto alto é bem interessante, né? As mulheres podem aprender como trocar pneu, como saber se o motor esquentou, onde colocar água no radiador, enfim. São várias atividades que as mulheres passam por ali, porque o mundo hoje em dia é moderno, né? Muitas mulheres são chefes de família e às vezes tem que dirigir, tem que levar filho em escola, tem que ir trabalho, enfim. Essas são as oportunidades e as facilidades que o Detran oferece por meio da sua escola. Davi, muito obrigado por nos receber aqui. Eu vou deixar as redes sociais do Detran aqui, maiores informações para que as pessoas possam entrar em contato com o Detran e saber o que o Detran oferece de benefícios para você. E a CNH Social é um dos grandes benefícios que o Detran tem. Muito obrigado, Davi. Eu agradeço a oportunidade. Eu sempre falo que falar sobre trânsito é uma coisa boa. A gente consegue trazer a consciência das pessoas para que elas tenham a ideia de que a gente precisa se unir. O trânsito é feito por todos nós. E com respeito sempre. Agora tem, antes não tinha, agora tem UTI no interior, agora tem telesaúde em todo estado, agora tem o Caiquetea, agora tem o CPColo, agora tem implante e transplante, já é realidade, e o padrão Delfina chegando em toda a rede, melhorando a saúde. Esse eu dou valor. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Antes não tinha, agora tem. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes,
formamos cidadãos íntegros, que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Volto com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Na semana passada eu conversei com o Dr. Ítalo Cortez e as pessoas pediram que eu trouxesse novamente e a gente veio à clínica, ao consultório do Dr. Ítalo Cortez, descobrir algumas curiosidades, vamos dizer, em relação ao trabalho dele. Curiosidades minhas como paciente e de outras pessoas também que são leigas na saúde masculina, na saúde feminina, porque como urologista ele não trata apenas da saúde masculina, ele trata da saúde feminina também. Doutor Ítalo, muito obrigado por nos receber novamente aqui. E eu não sabia que era uma tão grande incidência de câncer de rim, e principalmente mulheres, né? Porque às vezes a gente vê que as mulheres estão mais preocupadas com a saúde, né? Desde cedo elas vão ao médico, fazem exames e mais os índices continuam crescendo no Brasil e no mundo. Sim. O câncer de rim em mulheres e homens. Obrigado. Sim. Imagina. Por nos receber. Satisfação enorme receber vocês aqui mais uma vez, né? Você e sua equipe, e poder levar um pouquinho mais de informação da minha área, que é a área de urologia, para toda a população aí que está nos assistindo, né? Então, Júlio, o câncer de rim é uma doença que a incidência está aumentando cada vez mais e hoje a gente consegue detectar esses tumores cada vez menores e isso é uma grande vantagem, né? Como que a gente detecta? Através dos exames periódicos. Então hoje os homens e mulheres que chegam comigo, na grande maioria das vezes, estavam fazendo exames gerais, às vezes para outras coisas, e durante a realização de uma boa ultrassonografia ou uma tomografia, descobriram que tem um nódulo ou até um tumor já no rim. Então, existem tratamentos específicos para esses tumores. Hoje eu utilizo muito a videolaparoscopia e também a cirurgia robótica para tratar tanto homens como mulheres com tumores de rim, poupando os rins, na grande maioria das vezes, fazendo uma coisa que a gente chama de nefrectomia parcial, ou seja, tirar apenas um pedaço do rim, né, seja um polo do rim ou uma parte do rim externa, para poder ajudar esses pacientes e até mesmo curá-los, na grande maioria das vezes, quando são tumores localizados. Esse tipo de doença apresenta sintomas no paciente, na paciente? Pode apresentar, tá? Existem alguns tumores que já comprometem um pouco mais o rim e eles podem levar a sangramento na via urinária, que nós chamamos tecnicamente de hematúria. Então é aquela urina de uma coloração avermelhada ou uma urina com uma coloração escura, como se fosse marrom, né? Então esses pacientes que têm esse tipo de alteração, eles precisam ser investigados pelos urologistas. A falta de água no organismo colabora para isso, porque nós moramos numa região muito quente, né? Então muitas vezes a gente precisa se hidratar durante muitos momentos no dia, né? Muitas pessoas ficam absorvidas pelo seu trabalho e não se preocupam em fazer essa hidratação, né? Fica lá no computador, teclando, prestando algum tipo de serviço e o rim vai trabalhando sem água. Hoje, uma das orientações grandes que nós damos para os pacientes, principalmente para os formadores de cálculos renais, né, é sempre fazer uma boa hidratação. E nós temos visto na população que a população está se cuidando mais. Você vê que o número de academias em Manaus aumentou de uma maneira significativa, né? Antigamente você tinha 4, 5 academias, hoje tem mais de 60 academias em Manaus. Então, vários pontos da cidade. Vários pontos da cidade, muitas redes de academia, e isso é bom. O que isso mostra pra gente? Que a população está se cuidando, está treinando, está comendo melhor, tem várias lojas de suplementos alimentares, de proteínas, de creatina e outras coisas. Só que a hidratação ela é fundamental, não só para a questão renal, mas também para o bem-estar geral da pessoa, né? 60% a 70% do nosso corpo é líquido. A composição muscular é com líquido, a composição óssea também tem líquido, o sangue é líquido. Então, vários órgãos também são embebidos ali em grande quantidade de líquido.
E assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, se a falta de água leva a um câncer, não, normalmente não é a causa de um câncer. Mas a falta de água pode levar à alteração da coloração da urina. Aí sim, quanto menos água você bebe, mais escura a sua urina fica. E aí vai uma dica, né? Como é que eu sei se a minha urina está numa coloração boa ou não? Se ela estiver saindo cada vez mais clara, branquinha, transparente como a água, Ela está boa. ela está boa. Você está se hidratando bem. E o rim está funcionando O rim direitinho. está funcionando direito. Agora, doutor, existem pessoas que só bebem refrigerante, né? Bebem direto refrigerante, né? As tubaínas, os refrigerantes, enfim. Conheço, assim, pelo menos uma pessoa que ficou doente do rim pelo consumo excessivo de refrigerante. Sim. Isso pode levar a uma doença realmente grave com o passar do tempo? Pode sim. Pode porque o refrigerante ele tem uma concentração alta de açúcar e também tem sódio, né, em alguns deles. Depende da composição individual de cada um desses refrigerantes. E o nosso corpo ele não foi preparado para isso, né? A natureza ela traz para você o quê? A água, né? Ela traz as frutas, então você pode fazer um pouco de suco também, mas ela não traz o refrigerante. O refrigerante foi desenvolvido pelo homem. É gostoso, é bom, dá uma saciedade em alguns momentos, mas não é para você substituir a tua água 100% pelo refrigerante, né? Eu acho que isso aí não é o caminho adequado para a saúde. A água é sempre importante. O senhor falou agora em sódio, né? E a gente tem uma perda de sódio também pela urina. Como é que a gente sabe se o sódio está muito baixo? A gente tem algum sintoma de que esse sódio baixou muito e que o rim está começando a ser prejudicado? Existem algumas doenças que causam essas alterações de eletrólitos e hoje o que você pode fazer é um exame de urina de 24 horas. Dá para fazer a avaliação do exame simples de urina, que é o EAS, esse exame que a gente faz ali no dia a dia no laboratório, uma vez a cada 3 meses, 5 meses, dependendo da idade da pessoa. E também você pode fazer a dosagem de um exame que nós até conversávamos há pouco tempo sobre ele, que é a urina de 24 horas. Lá você vai ter alterações específicas de doenças específicas do rim, tanto na formação de cálculos como da parte metabólica mesmo, de formação da urina. E aí o nefrologista, junto com o uro, tratam em comum aí esses tipos de doença. Dependendo do tipo da doença, é com nefro ou com urologista. Nós vivemos hoje numa era que o Dr. Google está presente nas nossas vidas, né? Qualquer sintoma a gente corre... Não só ele, como a inteligência artificial. Exatamente. Também, né? Qualquer sintoma a gente corre para consultar o Dr. Google e a IA, né? Eles são os grandes médicos, assim, entre aspas, da humanidade atualmente. Existem alguns modismos que levam a prejudicar o rim. Por exemplo, o consumo exagerado de vitaminas, né? Que todo mundo diz, vitamina, aí a pessoa sobrecarrega o organismo com muitas vitaminas, com muitos modismos que às vezes interessam para o corpo, mas com um limite, né? Realmente servem para manter o corpo saudável, mas com limite, acompanhamento médico e de exame sempre. É isso aí. Acho que você tocou em 2 pontos aí que eu queria conversar um pouquinho também e passar um pouco da experiência, que são bem importantes. Então, um é o uso da inteligência artificial. Que hoje em dia a gente não vive sem ela. A inteligência artificial veio para somar muito. Eu uso a inteligência artificial todos os dias no consultório, uso também para minha prática de outras coisas fora da medicina. Por quê? Porque é uma quantidade de conhecimento muito grande que, se você souber usar de uma maneira adequada, ela vai te ajudar. Então muita gente fica com receio de que a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Não tem nada a ver. Eu acho que é possível em algumas áreas, naquelas pessoas que não se envolverem com isso. E não evoluírem. E não evoluírem. Mas se você se envolver com isso, você vai dominar a inteligência para que você possa aproveitar ela dentro da sua profissão. Vai ser parceiro dela, vai ser o teu sócio, o teu parceiro, né? Então acho que isso é um ponto interessante aí para a gente deixar para a população. E falando um pouquinho aí das vitaminas, o que acontece hoje? Virou um modismo, né? Como você falou. É moda, muitas pessoas viajam para o exterior e trazem potes e potes de vitaminas e começam a tomar de uma maneira indiscriminada, sem dosar as vitaminas. Isso sobrecarrega o rim? Sobrecarrega demais. Várias delas são metabolizadas pelos rins e várias delas são metabolizadas pelo fígado também.
Então você pode sobrecarregar órgãos que estão acostumados no teu corpo a trabalhar de uma maneira fisiológica, e aí você sobrecarrega com outras coisas. As proteínas, por exemplo. Veja que o whey protein virou uma moda. Hoje, até no supermercado vende, na farmácia. E a gente vê até adolescente tomando, criança tomando hoje em dia. Muitos sem necessidade, né, Ju? Claro. Então, assim, para saber se você precisa tomar isso, você tem que fazer dosagem fazer uma bioimpedância, né, que é um exame específico na balança, saber a composição dos teus músculos, dos ossos. E as vitaminas também, dosar no sangue, vitamina D, B12, A, C. Com acompanhamento médico. Com acompanhamento médico. Outro modismo também é a creatina, né? Todo mundo hoje em dia é apaixonado pela creatina, né? Os diabéticos dizem que faz bem para a creatina, leram em alguma reportagem, algum lugar da mídia, que a creatina é bom. E todo mundo acha tomar creatina. Sim. Isso é bom ou ruim, esse exagero? Acho que todo exagero é um bom nutriente, ele é um bom suplemento, né? Eu uso creatina para o meu dia a dia, para o treino, eu acho que ajuda bastante. Você tem que saber a dose adequada, saber a dose adequada, ver se a função renal está bem. A mesma coisa da proteína. Eu recebo no consultório aqui muitos pacientes com elevação da função renal e que estão começando que tomaram proteína de maneira aleatória. Ah não, porque o meu vizinho, o meu amigo falou que eu posso tomar 1 scoop, 2 scoops, 3 scoops. Scoop é a colher medida, né? Medida. Que vem dentro do pote e eu estou usando isso. Quando chega aqui está com nível elevado de creatina, está com nível elevado de ureia, aí o cara bebe pouca água, então começa a trazer danos, uma coisa que era para ajudar ele. Então a melhor coisa é o quê? Antes de começar uma atividade física, fazer uma consulta com um cardiologista, ver se seu coração está em dia. Vai começar a suplementar com vitaminas, com hormônios, com outras coisas, outros suplementos. Faz uma boa consulta com um clínico, com um urologista, com um endócrino, alguém que possa te orientar nesse sentido. Os nutricionistas, né? Eu acho que eles têm, bons nutricionistas aí, têm capacitação técnica para orientar bem os pacientes, entendeu? Nós vivemos uma região onde os chás e as poções são mágicas praticamente, né? Sim. Por causa das folhas que se usa, né? Existem alguns chás que sobrecarregam também o rim, né? Que a gente sabe, né? Que já foram usados, e sucos também, de folhas de algumas frutas para emagrecimento, né? Eu acho que, não me lembro, me vem ao recordar agora, mas eu acho que teve chás que todo mundo usou já. Isso aí sobrecarrega também o rim, quantidade muito elevada. Bastante. Hoje, sacaca, o pessoal usou. Carambola. Carambola, eu queria me lembrar da carambola. Quer ver uma fruta que tem ali uma nefrotoxicidade? É a carambola, né? E muita gente tomava chá da folha da carambola. Chá de pata de vaca para o diabetes, né? Então causa também algumas alterações. Tem que tomar muito cuidado. Você sabe que eu sempre falo que assim, o nosso povo indígena, ele tem um conhecimento rico pela experiência deles, né? E eles sabem como manipular a quantidade de folhas, de tudo, né? Exatamente. Só que aí vem trazendo essas informações para a população da capital de uma maneira tipo telefone sem fio. Ah, eu soube que o chá de tal coisa, da casca de tal coisa, é bom para isso. Aí começa, evolui para essa situação. E termina prejudicando. Então, a diferença é que você não sabe a quantidade de folhas ou da casca da árvore para colocar na quantidade do líquido. E o remédio manipulado farmacologicamente, ele é dosado, né? Então a diferença é que assim, é boa a medicação, é bom o chá, é bom. Só que você não tem a quantidade, né, do que você precisa. Uma grande quantidade de consumo muito exagerado vai pode agravando danos ao rim, né? Eu me lembro que teve uma época que as pessoas nos anos 60, elas tomavam muito pobre velha, que era um chá que fazia bem para o rim, e algumas outras ervas que encontravam ali nas calçadas faziam para fazer o chá de quebra-pedra, enfim, tudo aquilo que as avós, os avós deixaram como herança cultural da nossa parte indígena no Amazonas. Uhum. E tudo isso é muito perigoso, né, doutor? Sim. Tem que tomar muito cuidado, né? A questão da hidratação é importante. A gente falava um pouco agora também sobre a questão dos cálculos renais, né? Hoje nós temos técnicas muito modernas para quebrar os cálculos renais, lasers de alta potência. Uma cirurgia, né? Tranquila. Cirurgia tranquila, onde o paciente consegue fazer o procedimento e algumas vezes volta para casa no mesmo dia.
ou que podem ir para casa no dia seguinte. Né? São lasers de alta potência, de 100 watts, de 120 watts, que nós já temos isso em Manaus, em bons hospitais, e oferecemos para os nossos pacientes. Então, assim, além dos cuidados que a gente falava um pouco antes, a gente também tem os tratamentos. Então, Manaus evoluiu muito em tecnologia, né? Em breve estaremos recebendo a cirurgia robótica, que é uma terapia que eu já utilizo para os meus pacientes em São Paulo desde o ano de 2018. Né? Vou mostrar para vocês aí alguns vídeos a respeito disso. Tratamento do câncer de próstata, tratamento do câncer de rim. E em breve teremos em Manaus também. Já existem 2 hospitais grandes de Manaus que estão trazendo o robô para cá. Agora, doutor, para a gente encerrar, eu queria voltar às dores. E o rim, ele é silencioso, mas dá algumas dicas de que ele não está funcionando direito. Às vezes você tem uma dor nas costas e pensa que é uma má posição, que não dormiu direito. É o rim respondendo a algum tipo de doença, de maltrato que ele está recebendo. É possível. Então a gente fala muito aí a respeito da hidratação, que a gente tocou no assunto, tá? Nunca ter examinado esse rim através de um exame de imagem, então às vezes você pode ter alterações no rim, tanto da parte embriológica, ou seja, você nasceu com isso e tem alteração e não sabe. Tem pessoas que só têm um rim e não sabem. Normalmente nós temos 2, né? Só para deixar claro para a população. Normalmente cada uma das pessoas tem 2 rins. Mas existem as alterações onde a pessoa nasce somente com um, ou esses rins são fundidos, né? Os 2 estão juntos, rim bolo, rim ferradura. E essas alterações podem causar mais cálculos renais porque elas não drenam a urina de forma adequada e podem levar à dor, que você estava falando agora há pouco. Então, assim, frequente a gente receber paciente no consultório com malformações ou com cálculos renais e que não sabia o que tinha, e por isso tem as dores lombares, que confunde muito com a dor ortopédica, né? A dor da coluna, a dor dos músculos e outros tipos de outros problemas de saúde. Muito obrigado. Vou deixar aqui as suas redes sociais para que as pessoas possam segui-lo, tirar dúvidas. É importante não se automedicar, eu sempre falo isso muito. Não consumir o remédio que o vizinho está consumindo, que o filho está consumindo, que o amigo está consumindo, procurar o médico. E cada organismo é diferente um do outro, não é verdade? Exatamente. Obrigado. Júlio, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Satisfação enorme levar aí um pouquinho do meu conhecimento, da minha área da urologia, para a população que nos assiste. Obrigado, tá bom? doutor. Semana que vem eu volto, tem mais em comum, aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Até semana que vem.